Boa tarde. Começo também agradecendo a oportunidade de estar aqui, doutora Renata e doutor Durval, doutora Micheline, doutora Márcia, essa equipe que, junto conosco, pensou, concebeu a estrutura da pesquisa, o questionário, sobretudo o instrumento da pesquisa, que é o questionário. E acho que eu não estava, na verdade, pensando em falar. O Werneck fez uma explanação mais geral e conceitual, que era, digamos assim, o recado mais importante e fundamental que a gente queria dar aqui. Eu quero só, para um pouco complementar e atender a expectativa que a doutora Renata criou aqui ao abrir o seminário, abrir a nossa mesa, pontuar algumas coisas que podem ser interessantes. Eu acho que vocês verão no catálogo, que está disponível, inclusive, no portal da MB e da Maerj também. Para além do aspecto do perfil socioeconômico da magistratura, que é por si muito interessante, sobretudo se você compara, como fizemos com a pesquisa realizada há 20 anos atrás, né? Por ali a gente pode ter, e obviamente que esse material precisa ser muito mais explorado por meio de cruzamentos que não foram feitos, mas a verdade é que você consegue identificar nuances importantes da mudança do perfil da magistratura de 20 e poucos anos para cá, né? Um recado mais geral é que ela mudou menos do que a gente imaginava que mudaria, né? A boa notícia é que, em alguma medida, ela continua tendo um perfil heterogêneo, democrático, digamos assim, né? Uma parcela da magistratura ainda vem, digamos, de origem popular. Isso é importante, isso deve ser, de algum modo, valorizado e até defendido contra o que seria a tendência de apropriação da carreira por uma classe média, por uma elite, né? Então, esse é um dado importante. O dado que não foi tão, vamos dizer assim, que nos surpreendeu um pouco, como a doutora Renata já mencionou, a feminização e a própria juvenilização não cumpriram a tendência que há 20 e poucos anos atrás a gente tinha identificado. Enfim, tem uma série de aspectos que devem ser observados ali. A gente está falando de uma magistratura que, de uma maneira geral, chega à corporação depois de realizar alguns concursos. Há uma forte presença de magistrados que realizaram 2 ou 3 concursos, inclusive para diferentes carreiras da magistratura. Outro aspecto interessante é também uma diferença que se acentua quando comparado com a pesquisa de 20 anos atrás entre a Justiça Estadual e, sobretudo, a Justiça Federal. De fato, a gente hoje, quando fala da magistratura brasileira, sobretudo, temos que demarcar essa diferença. São 2 grupos com rotinas muito distintas, com trajetórias eventualmente distintas, e eu acho que esse é um dado que, de certo modo, a gente deve prestar uma certa atenção, né? E acho que, porque na pesquisa anterior isso, de modo algum, tinha ficado tão nuançado. A Justiça do Trabalho acabou participando menos dessa pesquisa atual. Isso, de certo modo, compromete um pouco qualquer análise mais profunda sobre o perfil da magistratura trabalhista. Mas no que se refere a estadual e federal, acho que tem aí aspectos muito interessantes para serem objeto de atenção do CNJ e da própria MB, evidentemente. E, seguindo aqui, falando muito rapidamente da parte que para nós seria sempre a parte mais importante, que a gente intitulou o Magistrado, o Direito e o Sistema de Justiça. Eu acho que tem algumas dimensões aqui que são especialmente interessantes. A primeira delas tem a ver com a maneira como o magistrado se posiciona em face da prestação do serviço jurisdicional,
E aí tem uma série de questões que vão, na medida em que a pesquisa vai sendo lida, decantada, né, tem uma série de questões que são muito eloquentes, muito fortes. Eu destacaria aqui, para não alongar demais, realmente é uma bateria longa. Eu acho que esse magistrado atual, diferentemente daquele de 20 anos atrás, como o Werneck já mencionou, ele está muito mais... Ele tá mais preocupado até com a enxurrada de processos, portanto, com a demanda excessiva, do que, ao contrário, como era antes, em garantir ampliação de mecanismos de acesso, né? Isso faz com que ele, de algum modo, esteja muito mais afinado com uma agenda de formas extrajudiciais de resolução de conflitos, entre outras dimensões. Outro aspecto importante, esse eu acho especialmente importante, tem a ver com os mecanismos de controle interno, a discussão a respeito do papel das corregedorias, né? Especialmente a questão das corregedorias para juízes de segundo grau, que sabemos é um tema sensível. A magistratura adere de forma absolutamente categórica à ampliação da corregedoria para os magistrados de segundo grau, né? Também reclama correções ou revisões do papel do Supremo Tribunal Federal. Essa também é uma posição muito forte da magistratura. A magistratura não gosta do 5º Constitucional, definitivamente. Essa é uma posição que já tinha aparecido na pesquisa de 20 e tantos anos atrás, mas agora aparece com mais ênfase ainda, né? Acho que queria também pontuar, assim, aprofundando um pouco, ou melhor, estabelecendo um diálogo entre a ênfase que o Werneck fez, né, que eu acho que é absolutamente central, a respeito da questão da responsividade. A nossa pesquisa identifica, de um lado, um magistrado pouco dividido em relação ao que seria o papel criativo do judiciário na produção de normas no que se refere a temas sensíveis para a sociedade. A magistratura se divide, isso denota que não está assim tão animada com a ideia do judiciário assumir um protagonismo, um ativismo em face de temas sensíveis. Por outro lado, quando a gente pergunta a respeito do papel criativo do magistrado, mas com a ressalva de que sua decisão deveria levar em conta consequências de suas decisões, de acordo com o ideal do bem comum, aí a concordância entre os magistrados cresce muito, né? De certo modo, o magistrado tende a ser mais cético em relação a um papel de avanço, de protagonismo do judiciário, e, em alguma medida, por outro lado, ele acha que na sua decisão individual, desde que levando em conta as consequências para o bem comum, ele pode sim ser mais criativo. Esse também é um tema muito, digamos, interessante. Tem outros aspectos. Eu acho que essa pesquisa, diferentemente da anterior, explorou algo que nós naquela oportunidade não fizemos, que é a rotina do magistrado, né? Inclusive a questão das redes sociais, que foi objeto da conversa, de parte da conversa na mesa anterior. De fato, 75% dos juízes fazem uso das redes sociais. Uma parte diz que faz uso para fins de vida familiar, vida afetiva, uma outra, não que uma exclua a outra, mas digamos que 25% dos juízes também dizem fazer uso das redes sociais para relações de trabalho, né? Então, essa é uma realidade, né? O uso da rede social é absolutamente presente na vida do magistrado, né? Enfim, tem outros temas que... A questão da mídia, né? Um ponto que vale a pena mencionar aqui, tem a ver com... os juízes se sentem muito, vamos dizer, gostam quando a mídia os ajuda a conferir maior transparência ao judiciário. Me parece que esse é um aspecto importante que pode ser conectado com a ênfase também na questão do controle interno, né? Se a gente pensa que a mídia é um ator externo e que pode contribuir para conferir maior transparência na atuação do judiciário, esse é um dado também que ganha importância, principalmente no debate que está se travando nesse momento. Enfim, obviamente tem 1000 coisas aqui, mas eu acho que os pontos fundamentais são esses.
e agradeço aí pela oportunidade e acho que a pesquisa, como ela está disponível, eu acho que realmente ela é uma fonte, o Dr. Salomão falava agora há pouco, né, uma caixa de ideias, de uma agenda efetivamente, ou de perguntas, melhor do que tudo, né? A possibilidade de formularmos novas perguntas para a gente pensar o judiciário nessa quadra adversa em que nos encontramos. Muito obrigado aí pela atenção.